Em Quando Me Apaixono? Já em casa, Josefina se culpa por ter confiado em Antônio e diz que por causa do idiota, agora vai ter que ficar preparada para fugir. Antônio, por sua vez, não se perdoa pelo que aconteceu e se culpa por ter se aliado a uma assassina como Josefina, jurando que precisa se redimir e contar a verdade, pois precisa dizer a Regina que a mulher que roubou a filha dela é a esposa do noivo da mulher. No hospital, o médico conta que Carla sofreu um infarte fulminante e está nas últimas. Chorando muito, Regina pede para ver a mãe e o médico explica que a paciente está muito nervosa e é bom evitar que ela se altere ainda mais, pois ela não está respondendo aos calmantes. No meio da noite, Jerônimo recebe uma ligação da cadeia dizendo que Álvaro quer falar com ele e que o médico foi esfaqueado. Linhares resolve atender o pedido do doutor, que diz que precisa muito falar com ele antes de morrer. Na Cruz do Amor, Renata chega de sua cavalgada e quase pega Roberta saindo do quarto de Augusto. De dentro do quarto, o fazendeiro escuta a conversa das irmãs e se preocupa. Renata explica à irmã que costuma montar à noite, pois não pode fazer isso de dia, já que está escondida na fazenda. Agora, a garota quer saber onde Roberta está indo. A infeliz mente e avisa que está indo buscar água na cozinha, pois está com sede e quer saber o porquê da pergunta. Olhando para a porta do quarto de Augusto, Renata comenta que só queria saber o que a irmã anda fazendo àquela hora da noite, passeando pela casa como uma alma penada, e Roberta diz que não está ali porque quer, mas infelizmente vai ter que ficar. Na Bonita, Carlos espera Jerônimo chegar, e o investidor conta que recebeu uma ligação da cadeia dizendo que esfaquearam Neves, e o médico quer falar com ele. Carlos explica que ficou acordado esperando o amigo, pois está preocupado com ele, contando que Renata acabou de ficar noiva de Duran e vão se casar. Em seu quarto, Renata tira o anel de compromisso dado por Augusto e compara os beijos que ganhou de Matias, Augusto e Jerônimo, se dando conta que os beijos do ex-marido são incomparáveis. Na Bonita, Jerônimo está indignado com a notícia e culpa Renata por seu sofrimento, dizendo que a mulher não tem escrúpulos e, para ela, os homens são produtos descartáveis e fáceis de substituir. Linhares diz que não quer que ninguém pronuncie mais o nome de Renata naquela fazenda, pois a partir daquele momento a moça morreu para ele. Enquanto isso, no hospital penitenciário, o médico comenta com a enfermeira que não sabe se Neves passa daquela noite e o cara acaba tendo uma parada cardíaca. No meio da madrugada, Karina acorda assustada, dizendo que teve um mau pressentimento, e Matilde tenta acalmar a amiga. Na capital, Regina vai ver sua mãe que está nas últimas. A mulher tenta falar alguma coisa, mas só consegue dizer que sua hora chegou. Regina conta que Gonçalo está divorciado e vai se casar com ela, por isso, precisa de seu perdão. Carla tenta contar sobre Josefina, mas não consegue terminar a frase e só consegue dar a bênção à filha, antes de morrer. Regina se desespera e grita por ajuda, chamando o médico, mas é tarde demais. No quarto, Carla, antes de morrer, consegue dizer que Josi e Josefina são a mesma pessoa, mas Regina não escuta. Josefina chega em casa apavorada, pois pode ter sido descoberta, e começa a juntar suas coisas para ir embora. Ela vai ao escritório e tira do cofre suas joias e o dinheiro que um dia roubou de Roberto. Desejando a morte de Clara, a megera se preocupa com Roberta, pois não sabe onde a filha está e precisa dela para pôr as mãos na fortuna que Roberto deixou como herança para a filha de Regina. No hospital, Regina está aos prantos, inconformada com a morte da mãe e abraçada ao corpo dela. A mulher se lembra de momentos importantes que compartilharam juntas. Nesse meio tempo, na Cruz do Amor, Roberta volta para o quarto de Augusto, que diz que Renata quase pegou a moça saindo de seu quarto. Mas Roberta diz que a irmã não percebeu nada e vai continuar com ele, mesmo o cara avisando que não quer se arriscar. Mas como não recusa um bate-bola, o sujeito parte para o abraço. Na recepção do hospital, Gonçalo, César e Constanza estão tristes com a situação. Quando Regina aparece, dizendo que a mãe morreu em seus braços, sem perdoá-la e chorando muito, diz que não sabe como vai conseguir viver assim. Na Bonita, Matilde e Carlos conversam sobre o noivado de Renata e Augusto, e a garota diz que está com ódio da ex-patroa pelo que ela está fazendo com Jerônimo Bonitão. Renata não consegue dormir. Jerônimo jura que para ele, a ex-mulher está morta, e no quarto de Augusto, conversando consigo mesma, Roberta pensa: ai, Renata, se soubesse que eu acabei de ficar com seu noivinho, irmãzinha, não vou deixar que um homem seja completamente seu. Augusto pede que a amante não faça barulho ao sair de seu quarto e se despede da moça com um beijo.
mas quando fica sozinho, alisa o outro lado da cama, jurando que em breve quem vai estar ali vai ser Renata. No dia seguinte, Eulália, cheia de medo da patroa, leva os jornais para Josefina ver. E ao ler o obituário, a megera descobre que Carla morreu. Feliz da vida, ela comenta consigo mesma, se abraçando ao jornal. Ai, que bom, você morreu, velha imprestável. Mas não sei se você conseguiu contar tudo. E agora, o que eu faço? Fujo ou espero? Ai, que desespero não saber o que aconteceu. Para acabar com sua angústia, a monstra resolve ligar para Antônio, que além de não atender, está extremamente arrependido por ter se tornado cúmplice de Josefina. Nesse meio tempo, falando sozinha feito louca, a mulher diz: que saco! Agora não tenho como descobrir. Não, mas é claro, se essa velha tivesse falado alguma coisa, você já saberia, Josefina. E começa a rir, se divertindo com o sofrimento de Regina, e ainda comenta: mesmo que Gonçalo esteja te consolando, as lágrimas que você derrama não têm comparação com o que ainda te espera, Regina Soberon. Do outro lado da cidade, o velório de Carla começa com muita tristeza. Regina está inconsolável, mas seus amigos sempre por perto tentam apoiá-la. Na Bonita, Manuela recebe uma ligação e passa o telefone para o patrão, dizendo que é da penitenciária. Sem dizer muita coisa, Jerônimo sai correndo, dizendo que vai ao local imediatamente. Porém, quando o sujeito está saindo, Padre Severino e Marina aparecem, dizendo que precisam comunicar a todos da fazenda, um fato que ocorreu na madrugada anterior. Na Cruz do Amor, durante o café da manhã, Roberta larga um monte de indiretas, mas Renata nem percebe. Augusto começa a ficar irritado e diz que a noiva está mais linda do que nunca naquela manhã. Porém, ele recebe uma ligação de seu capanga, avisando que o serviço que ele encomendou já foi feito, mas acha que o patrão vai se chatear um pouco, pois o pessoal da cadeia passou dos limites na lição que deram em Álvaro. Mesmo furioso, ele promete pagar um pouco mais ao sujeito, mas avisa que da próxima vez faça apenas o que ele pedir. Na Bonita, com todo o pessoal reunido, Padre Severino conta a Carina que policiais foram procurar por ela para dar uma notícia, mas ele pediu para contar pessoalmente e diz que Álvaro se envolveu em uma briga e morreu. Na Cruz do Amor, Renata está desconfiada da intimidade entre Roberta e Augusto, mas resolve perguntar pela mãe. A moça diz que Josefina está arrasada com o divórcio e comenta que Matias também quer se separar. Renata diz que não se surpreende, pois a situação dos pais já estava tensa, principalmente depois que Gonçalo descobriu que Josefina estava mentindo sobre sua doença, e comenta: o Matias se casou com você só para te apoiar em relação ao bebê, e sem bebê, realmente não vejo por que vocês dois devam continuar casados. Roberta abre o bocão e lembra que o bebê era de Jerônimo, e Augusto se assusta ainda mais com a maldade da amante. Roberta diz que não vai dar o divórcio ao marido, e conta que para pressioná-la a aceitar a separação, ele não quer dar um centavo. Renata dá razão ao irmão postiço e diz que é melhor a moça começar a trabalhar. Porém, se fingindo de indignada, Roberta responde: eu não vou dar o divórcio até porque aquele infeliz já está com outra. E esfregou a tal namoradinha bem na minha cara, contando que o marido está com Adriana. As duas começam a discutir e Renata manda a irmã não falar mal de sua amiga, muito menos manter Matias casado com ela à força. Irritada, Renata deixa a mesa. Augusto, por sua vez, segura o braço de Roberta com força e avisa para a moça parar de fazer gracinha e não incomodar mais a irmã, ou será obrigado a mandá-la embora. E na fazenda ao lado, todo mundo está surpreendido com a reação de Carina, que somente diz que pede a Deus que ele se encarregue da alma de seu marido. Jerônimo oferece a fazenda para fazer o velório do médico e avisa a bordadeira que vai se encarregar de tudo. Enquanto isso, o bate-boca entre Augusto e Roberta começa. A moça diz: o que eu menos imaginava era encontrar a Renata aqui. E não pense que só porque estamos as duas aqui eu vou fazer tudo o que ela quiser. O fazendeiro avisa que a amante terá de fazer tudo o que Renata quiser, pois Renata é sua mulher e já tem o lugar dela naquela casa. Mas Roberta, furiosa, diz que o sujeito está enganado, pois a mulher dele é ela, e Renata é apenas sua noiva, e completa: eu te garanto que ela está brincando com você, como brinca com todos os homens. Ela é pura e casta, mas só até você cair na rede dela, ela vai te dar abertura. A conheço perfeitamente, mas poxa, que droga! Estou vendo que você já caiu. Mas isso não quer dizer que eu vá ficar me rebaixando para tudo. Eu já te disse, eu não sou igual a todas as mulheres com quem você já saiu. Furioso, Augusto deixa claro que na casa dele, todo mundo faz o que ele manda, ela gostando ou não. Só que Roberta não está disposta a calar a boca e diz:
Se eu disser à minha irmã que eu e você somos amantes, você terá de dizer adeus. E se ela não aguentou saber que eu, supostamente, fiquei com um homem a quem ela ama, se a Renata souber disso, rapidinho ela te deixa. O tiozão perde a paciência e, agarrando a moça com força, pelo braço, manda ela não o provocar, pois não vai gostar nada de vê-lo irritado. Roberta não se intimida e, encarando o sujeito, avisa que é melhor ele não fazer o mesmo com ela e por isso está avisando. Na bonita, começa o velório de Álvaro com o caixão fechado. Carina até tenta abrir, mas o padre interfere, dizendo que é melhor que a moça se lembre dele como sempre foi. Chorando, a bordadeira diz que perdoa o marido e dá seu adeus. Severino começa a missa para encomendar o corpo do médico. Nesse meio tempo, Alzira procura Ezequiel na Cruz do Amor, dizendo que tem algo importante para dizer e conta que apagaram Neves na cadeia. Na capital, o celular de Antônio não para de tocar e ele resolve atender. É Josefina contando que Carla morreu. O homem fica apavorado com a frieza da mulher, mas ela responde: "Agora entendo por que a Regina te trocou pelo Gonçalo. Você não tem personalidade." Antônio se defende dizendo que não é um assassino como a comparsa, que não aceita a desculpa e ainda resolve insultar o toureiro, lembrando que ele foi procurá-la exatamente porque sabia do que ela era capaz. De saco cheio e arrependido, Antônio pede a megera que o deixe em paz. Porém, ela lembra que os dois estão metidos na merda até o pescoço e manda o sujeito descobrir se a velha falou ou não sobre os dois. Nesse meio tempo, Ezequiel vai contar a Augusto que Neves foi assassinado na cadeia e quer ir ao velório por causa de Carina. O fazendeiro avisa que não vai, pois Álvaro deixou de ser seu amigo há tempos e, para ele, os traidores devem estar mortos e enterrados. Renata encontra Ezequiel e também fica sabendo que Álvaro morreu. A moça pede ao capataz que espere ela trocar de roupa, pois quer ir ao velório dar os pêsames a Carina. O capataz avisa que o velório está acontecendo na Bonita, e por um instante, Renata pensa se deve ou não ir até lá. Na capital, o velório de Carla continua. Nos braços de Gonçalo, Regina não se conforma, principalmente porque Carla partiu achando que a moça tinha se tornado uma amante. No interior, Roberta aparece na beira da piscina, enchendo o sujeito de beijos e dizendo que ela e a irmã são polos opostos, dizendo que ele poderia escolhê-la ao invés de Renata. O fazendeiro avisa que não vai mudar de ideia, mas a moça alega que a irmã não é uma pessoa divertida, e ele logo vai se cansar. Da capital, Isidro liga para Jerônimo e conta sobre a morte de Carla, dizendo que Regina está arrasada, mas no momento estão no velório e pede que ele ligue para sua amiga, que está muito triste. Luciana liga para Matias, dizendo que o banco concedeu um novo crédito para a empresa, e o rapaz, feliz da vida, resolve contar a novidade para o pai, avisando que com isso podem continuar com os planos para prender Branca. O empresário manda o filho ligar para o detetive encarregado da operação para que ele continue com o plano. Nesse meio tempo, Antônio vai até o velório de Carla para tentar pescar se a mulher disse algo antes de morrer. Ele se abraça em Regina para consolá-la, mas enche a mulher de perguntas, conseguindo descobrir que nem ele, nem Josefina foram descobertos. Regina conta que a mãe teve um infarto na festa e chegou muito mal no hospital, só conseguindo dizer algumas palavras de despedida sobre a esposa de Gonçalo, pois não aprovava sua relação com ele. Antônio diz que precisa confessar uma coisa, mas não tem coragem. Na empresa, Matias pressiona Daniel para seguir o que foi combinado para pegar Branca de vez. E do outro lado da cidade, Antônio pede perdão a Regina, que não entende o porquê e diz que ele sempre foi um grande cara, que a apoiou, etc. Porém, ao final da conversa, Regina diz que Carla adorava o sujeito e ele aproveita para dizer que este é o motivo pelo qual está pedindo perdão, pois a mulher sempre quis que ele protegesse sua filha e cuidasse dela. Mas ele falhou e traiu a confiança de Carla. Regina quer saber por que o toureiro está dizendo aquilo e, titubeando, ele diz que é porque não soube lutar por ela, saindo rapidamente do local. Na empresa, Daniel liga para Branca dizendo que tem uma informação e conta que os Monterrubio conseguiram mais dinheiro e acha que podem desviar como fizeram antes. A mulher quer saber de quanto estão falando e o rapaz afirma que é muito dinheiro. Feliz da vida, a vigarista diz que pode deixar com ela, mas Daniel comenta que mudaram todas as senhas e ela precisa ensiná-lo como fazer a tal transferência dos fundos. Branca concorda, porém, avisa que os dois farão a transação juntos, pois não quer correr o risco de ser traída pelo rapaz. Ele alega que nunca traiu a comparsa e quer saber quando os dois podem se encontrar. Nesse meio tempo, Antônio descobre que Josefina está escondida e disfarçada em seu carro.
Ele quer saber o que a megera está fazendo ali e ela explica que foi se certificar de que ele não a traiu. Antônio avisa que a mulher pode ser descoberta, mas ela lembra que, se não conseguiram pegá-la em 25 anos, não é agora que isso vai acontecer. O toureiro, então, comenta que Carla não conseguiu dizer nada antes de morrer. Aliviada, Josefina diz que sabia que a sorte estava do lado deles. Antônio, furioso, deixa claro que não existe mais o nosso lado, mas a megera, rindo e acariciando o rosto do sujeito, diz: "Ah, Antônio, você se dá por vencido muito rápido. Realmente está pensando em deixar o caminho livre para o Gonçalo?" Sem saber o que fazer, ele responde que prefere isso a continuar jogando o jogo sujo da mulher. Porém, Josefina não se convence e argumenta: "Ai, Antônio, chega de drama, tá? Nós temos uma carta muito importante e essa não vai falhar." E manda o cara sair dirigindo para deixá-la um pouco mais à frente do local do velório. Na Bonita, o velório de Álvaro continua. Matilde diz a Karina que todos estão ali por ela, quando Renata aparece, acompanhada por Ezequiel. Jerônimo quer saber o que a mulher foi fazer lá. Ela diz que foi dar seus pêsames a Karina, mas Jerônimo deixa claro que sua ex não é mais bem-vinda em sua fazenda.